Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu disse que gostaria de continuar gravando as mensagens assim, em ambiente aberto, e cá estou mais uma vez. Se tiver outros sons, eu peço desculpas, e se o sol aparecer, o óculos vai escurecer um pouquinho. Mas não tem como eu controlar essas coisas. Quero continuar conversando sobre aquela nossa sequência de mensagens pensando a respeito do tema Somos Diferentes. Como cristãos nós somos diferentes. Quais são as marcas realmente de um cristão? Nessa sequência de mensagens, eu busco pensar a respeito disso. Qual é a marca? Quais são as marcas? Qual é o testemunho? O que um cristão deve apresentar para mostrar realmente que segue o cristianismo? No texto lido no início, lá de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, nós vemos Jesus falando sobre orar porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. E aí muitas vezes as pessoas compartilham em redes sociais que a carne só é fraca quando o caráter é fraco ou algo assim. As pessoas concordam e compartilham e dizem que faz sentido e essa coisa toda. Mas nós que somos diferentes nos preocupamos em buscar o entendimento de acordo com a Bíblia. Será que realmente isso faz sentido? Pessoalmente, eu não vejo no texto, quando Jesus fala sobre orar porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca, que o caráter é fraco. Eu não vejo nada a respeito de caráter naquele texto. Eu entendo muito mais aquela fala de Jesus como algo que Paulo trabalha na carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, quando ele fala de obras da carne e de fruto do espírito. É fruto no singular, as obras da carne é no plural, mas o fruto do espírito, apesar de mostrar muitas características, é um só. É como se fosse uma mexerica em que você tem vários gomos, mas só tem o fruto todo quando você tem a fruta toda. Eu vejo Jesus tratando mais algo parecido com o que Paulo vai falar depois na carta aos Gálatas. Eu não vejo essa preocupação com o caráter que muitas vezes as pessoas entendem que faz sentido quando se pensa a respeito disso. E eu ainda vou além, eu vou no texto da carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 12, quando ele alerta que quem julga que está em pé deve tomar cuidado para não cair. Então é importante tomar cuidado a respeito disso. Não parece ser uma questão meramente de caráter, como muitas vezes as pessoas acabam entendendo que parece fazer sentido e essa coisa toda. Até porque em Romanos, no capítulo 3, versículo 10, diz que não há um justo sequer. E se nós pensarmos no Antigo Testamento, podemos ler o Salmo 14, por exemplo, e chegar também a esse entendimento que Paulo chegou no capítulo 3 de Romanos, no versículo 10. Pelo menos o Salmo 14, outros textos nós poderíamos meditar, e você pode, inclusive, lá nos comentários, citar outros textos, se você entender dessa forma, que fazem alusão ao que Paulo citou naquele momento. Afinal de contas, Paulo, quando faz as cartas, escreve, faz as interpretações do Novo Testamento, Paulo, Tiago, João, Pedro, eles estão fazendo a interpretação do Antigo Testamento com vistas ao entendimento de que Jesus é o Messias. Então, os textos buscam inspiração em textos do Antigo Testamento, fazendo a interpretação que Jesus é o Messias. Então, não há nenhum justo. Então, na verdade, todos teríamos caráter fraco se for dessa forma. Estamos todos no mesmo barco, ou todos têm um caráter forte, ou todos têm um caráter fraco. Estamos todos no mesmo barco, se for para pensar nessa separação que as pessoas fazem normalmente quando pensam a respeito de a carne é fraca quando o caráter é fraco. Nós que somos diferentes e vamos até a Bíblia, vemos que não é bem assim.
Nós temos que tomar cuidado para não cair, mesmo quando nós entendemos que estamos em pé. Nós temos que buscar o fruto do Espírito para que possamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Precisamos tomar cuidado com essas interpretações que parecem sentido. Não há um justo sequer, quer quem tem caráter forte aos olhos da sociedade, quer quem não tenha. Todos carecem da graça, todos carecem da misericórdia do Senhor. Não é possível bater no peito, como naquela parábola que Jesus cita, que nós lemos em Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14. Não é possível bater no peito e dizer, ainda bem que é assim para mim, não sou como o outro. Não, isso não existe para nós. Nós que somos diferentes entendemos que carecemos da graça, que em qualquer momento podemos ter um desvio naquilo que nós buscamos de acordo com a vontade do Senhor, mas precisamos reconhecer e alterar esse caminho caso isso aconteça. Devemos viver buscando que isso não aconteça, mas se acontecer, carecemos da graça e nós conhecemos essas coisas, como diz lá na primeira carta de João, para que não pequemos. Ele nos escreveu essas coisas para que não pequemos. No entanto, se acontecer, nós temos advogado no céu. Não é questão de caráter forte ou caráter fraco. É o espírito que está pronto, mas a carne é fraca. Nós podemos falhar, sim, em qualquer momento, por mais preparados que estejamos, porque aquele que está em pé deve tomar cuidado para não cair. Nós temos que levar essas coisas que a palavra recomenda em consideração e viver de acordo com a vontade do Senhor nessas interpretações que surgem. Como cristãos, nós que somos diferentes, nós entendemos. Não tem nada a ver com caráter fraco. É a oração que deve estar em evidência e não o caráter forte ou fraco de alguém, mas a busca pela vontade do Senhor, por buscar aquilo que o Senhor realmente tem para nós, para estar sempre na presença do Senhor. Aí sim nós podemos ter a chance de resistir e fazer de acordo com a vontade dele. É a oração que é importante nesse texto e não o caráter. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.